Olá, como vai? Aqui é o Israel Costa e seja bem-vindo ao novo curso Método Insight Express. Se você é psicólogo, médico, coach ou terapeuta, seja bem-vindo, esse curso é para você. Nestas 4 aulas, eu vou te ensinar o caminho para se tornar um especialista em tratamentos para a dependência química. Também vou te revelar a estrutura utilizada por alguns dos alunos e instituições credenciadas pelo método para terem um faturamento anual que vai de milhares a até milhões de reais por ano. Nossa intenção é que você entenda que existe um caminho simples e lógico para atuar em casos de dependência química com segurança e para que você faça do seu consultório ou de sua clínica um sucesso. Eu vou te ensinar aqui as mais poderosas técnicas do método Insight e vou te revelar o segredo para tratar dependência química em qualquer cenário e praticamente eliminar as chances de recaída. Infelizmente, devido ao altíssimo custo das formações convencionais, se torna quase impossível a quem está começando se especializar nessa área. Por isso, nossa intenção é que com esse conteúdo você possa atender o seu primeiro cliente de adicção já nas próximas semanas. Como dissemos, 2,8 milhões de pessoas esperam pela sua ajuda. Então, pegue papel e caneta e fique comigo nos próximos minutos e se prepare para um universo de novas possibilidades. Imagine multiplicar 4 vezes a média de faturamento anual de psicólogos e psicoterapeutas sem ter que trabalhar 10, 12 horas por dia. E atenção, porque mesmo se você já aplica o método ou já tenha feito a versão anterior do curso Express, eu recomendo que você assista a essas novas aulas. Elas terão várias dicas novas e exclusivas que ajudarão muito no seu sucesso profissional. Já passaram por esse treinamento psicólogos, médicos, psicanalistas, psiquiatras, empresários de clínicas, terapeutas holísticos, coaches, enfim. Então seja muito bem-vindo, porque atender a dependência química é sem dúvida uma jornada de muitas descobertas, de evolução, de conquistas incríveis e de muita superação. É ser a todo tempo contagiado pela felicidade e pelo entusiasmo daqueles que estiveram no fundo do poço, mas renasceram para uma vida melhor e repleta de novos sonhos. Me lembro de uma vez que eu estava triste devido a umas questões pessoais e meu telefone tocou. Era um paciente que eu havia atendido há vários anos, me ligando para contar das novidades e para agradecer por tudo. Ao fundo, eu ainda pude ouvir a mãe dele agradecendo por ter dormido em paz durante todo esse tempo. Imagine o quanto isso iluminou o meu dia. Nestas 4 aulas, não discutiremos teorias nem dados do Ministério da Saúde ou quaisquer outros dados. Nosso foco serão ações práticas para atingir objetivos específicos. Assim, seja você um psicólogo experiente, um iniciante, um psicanalista, um programador neurolinguístico, enfim, um agente de mudança e transformação, venha comigo. Nestas aulas, eu vou ensinar, por exemplo, como você poderá fazer o seu primeiro contato com o adicto para tê-lo como um aliado do seu processo terapêutico, a como dividir a terapia em 3 fases e facilitar o seu processo, a como identificar os fatores de consumo, que são os gatilhos mentais que disparam o desejo de consumo, a como neutralizar os fatores de consumo também para eliminar as recaídas, a como encerrar o tratamento corretamente, como criar modelos de intervenção com ou sem internação, para manter a sua agenda sempre lotada, como cobrar pelo seu tratamento e como ganhar números superiores a R$180 mil por ano, já no seu primeiro ano atendendo dependência química, para poder continuar crescendo, sem ter que ser um escravo do seu consultório ou da sua clínica. Isso é importante porque muitos profissionais, excelentes profissionais, às vezes, têm dificuldade de manter as portas do consultório abertas. Isso ocorre porque nem sempre a gente sabe como cobrar, quanto cobrar pelas soluções que nós oferecemos. Nós incluímos dicas imperdíveis sobre lucratividade nesta edição do curso Express. E eu vou responder também algumas das dúvidas mais frequentes dos profissionais desta área. E isso não é tudo. Eu tenho ainda um presente especial para você no final desse curso.
À medida que seguirmos, você vai entender como utilizar o conhecimento que você já tem para fazer parte de um grupo seleto de profissionais que produzem resultados expressivos e que se consolidaram no mercado de dependência química. Agora, o mais interessante é que você não precisa ter nenhuma experiência com casos de dependência química para ter sucesso. O método funciona perfeitamente para profissionais que atuam em outros casos, mas gostariam de abrir as portas do seu consultório para esses 2,8 milhões de clientes potenciais que te procuram e que precisam de ajuda. Já se perguntou quantas pessoas próximas a você, em seu bairro, em sua cidade, estão procurando por alguém para ajudá-las neste exato momento? Então deixa eu te dizer algo muito importante. Não existe nenhum motivo orgânico ou psicológico para que o adicto não tenha êxito. Todos os casos são perfeitamente tratáveis. Mas por que a abordagem clássica não funciona? O índice de sucesso das abordagens convencionais é inferior a 20% segundo dados do Lenad. Bom, nestas aulas você entenderá por quê e aprenderá também quais os erros que muitas vezes podem destruir o seu processo terapêutico antes mesmo dele começar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Israel Costa e há uma década eu me dedico a pesquisar e tratar casos de dependência química. Eu sou conhecido como um terapeuta de casos extremos, ou seja, a minha especialização são casos considerados complexos e que muitas vezes são temidos por grande parte dos psicoterapeutas. Eu sou também o desenvolvedor do método Insight, que hoje é usado por alguns dos profissionais e das instituições mais respeitadas do país. Minha jornada começou quando eu fui procurado no início da minha carreira por uma mãe que queria tratar seu filho adolescente que era dependente químico. Inexperiente na época, eu agendei a sessão para a semana seguinte, mas o tratamento não foi possível porque o jovem foi assassinado um dia antes da sessão. Quando foi a última vez que você recusou um paciente de dependência química? Você já se perguntou o que pode ter acontecido depois? No meu caso, isso me ensinou que não basta ter as melhores ferramentas, elas precisam chegar a tempo às pessoas. Me faltou esse conhecimento e, assim como você, eu percebi que precisava aprender tudo o que fosse possível sobre esses casos e que precisava reunir a energia necessária para começar a minha busca por soluções efetivas. Infelizmente, eu tive novamente uma grande decepção quando percebi o quanto são escassos conteúdos sobre o tema. Como você talvez também já tenha percebido, pouquíssimos autores ousam abordar a questão, e a maioria deles fala apenas sobre as propriedades químicas das substâncias ou sobre os aspectos gerais da dependência, não dando nenhuma noção prática de como agir para reverter o quadro. 99% do conteúdo disponível sobre dependência química ainda é apenas teórico e não dão nenhuma ideia de como produzir um resultado concreto. Mais uma vez, eu tive que reunir novas forças para ir atrás daqueles que atuavam nesses casos. Eu fui de grandes clínicas em capitais como São Paulo a tratamentos alternativos com composições vegetais, como a ayahuasca na Amazônia. Eu fiz isso buscando, enfim, saber como agir e quais ferramentas são possíveis usar, e nas minhas pesquisas eu pude também observar in loco muitos dos erros e contradições presentes nas principais abordagens terapêuticas. Eu percebi também que eliminar erros que cometemos, muitas vezes influenciados pelos nossos paradigmas, por si só já alavancam os nossos resultados, gerando uma verdadeira espiral positiva. Você talvez também tenha passado por isso e gastado muito dinheiro no processo. O custo médio de uma especialização na área de dependência química, incluindo os seminários, palestras e passagens, é superior a R$50 mil. E nem todo mundo pode investir isso. Por isso, assim como você, eu também tive medo de falhar no meio do processo. Tive medo de ficar perdido e não saber o próximo passo, e até de não saber como receber pelo trabalho. E foi assim durante muito tempo. Até que eu entendesse quais erros eu estava cometendo, que estavam destruindo as minhas intervenções antes mesmo que eu começasse. Erros que fazem a sua terapia não fluir e que fazem você andar em círculos. Mas se você aprende um modelo de abordagem linear,
que te permite saber em que ponto do processo você está e quais ferramentas utilizar nesse ponto, sua terapia flui muito melhor, permitindo a você, além de tudo isso, mensurar os resultados através da construção dos gráficos de consumo que nós ensinamos na formação avançada, pois os gráficos não são dúbios como as informações subjetivas. O que acontece nas minhas terapias hoje é que eu olho os arquivos dos casos e verifico rapidamente se um cliente apresenta consumo estável, ascendente ou cadente, não importa o cenário. Veja, por exemplo, esta foto. Esta é sem dúvida um dos casos mais incríveis que eu já atuei. Eu estou na casa do paciente, sentado em uma cadeira simples. Não há nem mesmo uma cama no local, devido às condições financeiras da família na época. Mesmo assim, todo o processo aconteceu normalmente. Com as técnicas que eu vou ensinar a você, você também saberá como atuar com segurança em qualquer cenário, e qualquer terapeuta pode fazer o mesmo. Existem hoje no Brasil mais de 200 mil psicólogos, mais de 6 mil psiquiatras, existem igualmente outros milhares de psicanalistas, de coaches, hipnólogos, entre outros profissionais que dominam excelentes ferramentas terapêuticas. Juntos, nós podemos reverter esse quadro de desespero que as nossas famílias hoje enfrentam e nós podemos vencer as correntes da adicção. Eu tenho certeza que você já produz bons resultados com a ferramenta terapêutica que você já utiliza. Que tal utilizá-la dentro de um método totalmente estruturado para o tratamento de dependência química? No início, eu também me sentia totalmente inseguro para abordar esses casos. E só quando eu entendi os segredos de uma abordagem segura, eu comecei a buscar os meios de tornar o método cada vez mais acessível a todas as pessoas, a qualquer profissional comprometido, para que ele pudesse aplicá-lo e deixar de ser apenas um espectador passivo da problemática de drogas hoje no Brasil e no mundo. Fique tranquilo, porque eu vou pegar na sua mão durante esse curso e vou caminhar junto com você até o final dele. Se surgir alguma dúvida nas aulas, eu estarei aqui para sanar. Basta você comentar abaixo ou me encaminhar a sua dúvida por e-mail, que logo você será um especialista no assunto. Tudo o que eu preciso é que você me acompanhe com atenção nessas videoaulas e que tome a decisão de pôr em prática as táticas propostas nesse curso. Existem basicamente 3 formas de você atuar neste mercado. Vamos avaliar cada uma das 3 formas nesta aula para que você possa escolher a maneira que mais se adequar à sua realidade e às suas expectativas. Vamos começar. O primeiro modo é atender por internação. E são muitas as vantagens de você atuar atendendo por internação. Como, por exemplo, o fato de você poder fazer convênios com o poder público e receber clientes através de parcerias. A internação também tem a vantagem de permitir abordagens com adictos de qualquer cenário, ou seja, você poderá tratar desde pacientes que vêm muitas vezes de uma situação de rua a pacientes com alto poder aquisitivo. Basta você definir antecipadamente o público-alvo da sua clínica, da sua comunidade terapêutica ou do seu consultório. Profissionais inexperientes também encontram algumas vantagens nesse modelo, como, por exemplo, o fato de você poder se integrar a uma equipe experiente e compartilhar das suas habilidades. Existem inúmeras instituições muito sérias em todas as regiões do país, e você, seja iniciante ou não, poderá se integrar a cada uma delas. Lembre-se, o seu sucesso depende apenas dos seus resultados. Concentre-se em aprender e buscar novas oportunidades. O segundo modelo é atender em consultório. E esta, claro, é sem dúvida uma das opções mais rentáveis, porque exigem um baixíssimo investimento. No início, basta um consultório simples e alguns clientes para que você alcance uma rentabilidade muito acima da média. Vamos entrar nesses detalhes nas próximas aulas. Se você já atende em um consultório, nem mesmo será necessário deixar de atender os outros casos que você já recebe comumente. Você pode simplesmente adicionar esta especialidade aos demais produtos e começar o quanto antes a atender a adicção em seu consultório. Lembrando que na próxima aula nós abriremos o passo a passo de como você vai conduzir o tratamento. Por enquanto,
O que eu quero é que você entenda através de quais portas é possível entrar nesse mercado. Se esse for o seu caso, faça uma lista de locais e horários disponíveis para que você possa optar pela locação que mais te agradar. Mais à frente nesse curso, eu vou te passar a média de retorno financeiro em cada modelo e como você poderá maximizar a sua rentabilidade se livrando o quanto antes da prisão de ter que atuar fora da área desejada ou de ter que estudar para concurso público, por exemplo, com milhares de concorrentes. Eu te relembro que se você atende em consultório, note que você não precisa deixar de atender os seus outros clientes para atender esses novos. O terceiro modo é a terapia personalizada, ou seja, você poderá atender os seus clientes na casa deles ou no escritório. Esse formato é conhecido como home care. A vantagem deste modelo é que ele é ideal para o adicto e para a sua família, porque permite um nível muito maior de privacidade. Este também é o formato mais estável de tratamento, pois permite transições suaves entre as fases do processo. Assim como no tratamento em consultório, no modelo de home care não há cessação abrupta do consumo, mas sim uma desaceleração progressiva, o que reduz drasticamente o nível de estresse e de ansiedade do seu paciente. O índice de recusa ao tratamento nesse formato também é mínimo e você poderá realizar a abordagem inicial sem enfrentar praticamente nenhuma resistência. Este também é o formato sem dúvida mais rentável, por se tratar de uma terapia feita sob medida e para as necessidades específicas do seu cliente. Daí, a necessidade de você conhecer bem o seu público-alvo e analisar se esse formato é acessível dentro da capacidade financeira dos seus clientes. Como você pode ver, existem 3 formas de você atuar nesse mercado. Você também pode combiná-las e oferecer, obviamente, mais de um modelo de atendimento aos seus clientes. Basta que você defina com clareza o público que você quer atingir e o modelo com o qual você mais se identifica. Em qualquer um dos modelos, você poderá ter uma receita anual muito acima da média. Agora eu vou te revelar o segredo que os terapeutas de maior sucesso nessa área conhecem e utilizam. Eu vou te ensinar a classificar os cenários da adicção. Essa classificação funcionará para você como um mapa que vai te ajudar nas suas tomadas de decisões. Então vamos lá. A partir de agora, faça as anotações que julgar necessário, pois esta é uma aula que você já poderá colocar em prática e sempre que você ver um caso de adicção, mesmo antes de iniciar a anamnese, você já conseguirá identificar com bastante precisão em qual cenário o adicto está. Vamos ao cenário 1. O cenário 1 é o mais estável dos 3 cenários e assim é o que mais facilmente você conseguirá produzir excelentes resultados. No cenário 1, o adicto vem de um ambiente familiar estável. Provavelmente a família identificou o problema há pouco tempo e o adicto ainda não experimentou muitas internações frustradas. Provavelmente ele não passou por um número superior a 5 internações, por exemplo. Nesse cenário, pode ocorrer de o próprio adicto fazer o contato inicial em busca da terapia. A situação financeira dele geralmente é estável e a família geralmente possui recursos financeiros para custear o processo de ajuda. As sessões podem acontecer semanalmente sem a necessidade de que o adicto fique internado durante os períodos entre as sessões. Como você pode ver, esses casos são os mais rentáveis e apresentam os menores riscos, mesmo para terapeutas inexperientes. Claro, contanto que você saiba como conduzir o processo, e isso nós vamos te ensinar em breve. O cenário 2 geralmente é resultado da piora progressiva do cenário 1. No cenário 2, provavelmente o adicto já passou por um número maior de internações e não obteve sucesso. Geralmente de 5 a 10 tentativas de tratamento pelo menos. É possível até mesmo que ele tenha se mantido estável por curtos períodos, mas reincidido novamente. No cenário 2, o tratamento sem internação ainda deve ser prioridade. Ele ainda é menos invasivo e pode produzir melhores resultados. Mas lembre-se que você sempre poderá mesclar os 3 modelos de abordagem que estamos te ensinando.
O cenário 3 é o pior cenário possível e muitas vezes ele surge da piora do cenário 2. Ou seja, se a ajuda não chega a tempo no cenário 2, os laços que ainda prendiam o familiar a alguém se fragilizou e se rompeu. E se romperam também todos os laços que ligavam o adicto à família. Este adicto provavelmente está em situação de rua. Uma ação bem-sucedida nesses casos exige uma intervenção multidisciplinar. Por isso, esses casos geralmente são tratados com internação. Se você já atua na área, ou mesmo se você é um empresário da área, note que a compreensão desses 3 cenários, assim como as 3 formas de terapia que você pode aplicar em cada um deles, pode fazer toda a diferença. Imagine, só imagine, um empresário de clínica terapêutica que percebe que seus clientes são majoritariamente do cenário 1. Imagine ele poder oferecer tratamentos feitos sob medida para os seus clientes com novas e poderosas configurações, tendo, além dos clientes comuns, clientes VIP, construindo muito mais resultados, oferecendo modelos de abordagem com um índice muito maior de flexibilidade e até mesmo cortando custos. Mas e se o adicto não quiser participar do processo terapêutico? Você conseguiria conquistá-lo? Bom, vamos seguir em frente. Pegue papel e caneta novamente para fazer as suas anotações. Vamos entender esta segunda parte. Vamos analisar agora como ganhar o adicto para a terapia, pois sem isso, tudo mais seria em vão. Deixa apenas eu te revelar uma técnica simples para uma primeira abordagem poderosa que a maioria dos terapeutas da área desconhece. Nunca, em hipótese alguma, diga aquilo que o adicto já espera que seja dito. Vou repetir. Nunca, em hipótese alguma, diga aquilo que o adicto já espera que seja dito. Quebre o padrão. Quando o adicto recusa o tratamento, ele na verdade está reagindo a uma lista inconsciente de objeções. O método Insight foi projetado para neutralizar as objeções através da quebra de padrão. E para gerar rapport imediato com o adicto, simplesmente diga a verdade. Usar drogas não é errado, não é pecado, não é ruim, mas é apenas uma forma artificial de acionar os circuitos cerebrais que produzem prazer. Explique ao seu paciente que algumas pessoas compram carros, outras compram roupas, algumas compram casas e outras usam drogas. Usar drogas é obter prazer de maneira artificial. Algumas pessoas compram carros, outras compram roupas, algumas compram casas e outras usam drogas. Usar drogas é apenas obter prazer de maneira artificial. Esta frase é muito poderosa. Note que essa frase retira do ombro do adicto o estigma de marginal. Comparar o uso de drogas a outras formas socialmente aceitas de desperdício financeiro deixará o adicto leve para te ouvir. E segundo, esta frase subcomunica também que a sua forma de ver a situação é muito mais ampla e muito mais rica de contexto. Você é um especialista e domina o tema. Ou seja, eu não me assusto com a questão. Eu falo disso com serenidade. Ele pode confiar em mim. Esta dica vai te ajudar a eliminar a resistência ao tratamento e gerar uma conexão poderosa entre o adicto e a terapia. Isso é muito importante, pois de nada adianta você ter instalações caríssimas com espaço físico, áreas recreativas, piscina, estrutura de lazer completa, ou mesmo um consultório lindo, muito bem posicionado, com um lindo divã, se você não conseguir uma conexão entre o adicto e o tratamento. Agora, por favor, deixe seu comentário ou sua dúvida aqui abaixo. Eu vou ler e responder todos vocês. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa primeira aula. E claro, são seus comentários que fazem todo esse trabalho valer a pena. São eles que me motivam a fazer vídeos cada vez melhores. E um último aviso. Em breve eu vou te enviar um e-mail com a segunda aula. Então lembre-se de colocar o meu e-mail nos seus favoritos para que não aconteça do meu e-mail ir para sua caixa de spam e você acabar ficando de fora. Estas aulas estarão no ar por apenas 7 dias, então não vá perder, hein? Bom, então é isso. Obrigado por assistir
e até a próxima aula. Tchau! Olá, meu nome é Daisy, eu sou psicóloga clínica. Vim procurar o método Insight como uma ampliação dos meus conhecimentos para atendimento no consultório. Eu sempre acreditei que o tratamento na dependência química só teria efeito através da internação. E aqui eu entendi que com as ferramentas adequadas, isso pode ser feito também no âmbito do consultório. Convido todos vocês a participarem desse curso, a entenderem o que é o método Insight. O método em si é muito rico, vale muito a pena. Vem pra cá você também. Meu nome é Laura, eu sou psicóloga. Na clínica, a gente acaba saindo da faculdade com N coisas que, na verdade, a gente não sabe muito o que fazer e, aos poucos, a gente vai se moldando. Então, esse Insight, ele é muito assertivo, ele é muito diretivo, ele ajuda, vou falar por mim, psicóloga, certinho onde eu vou trabalhar e o que eu vou fazer. Então, o meu depoimento é um depoimento de gratidão, não só por ter feito a diferença na minha vida, como poder fazer também diferença na vida das outras pessoas. Meu nome é Robson Rezende, eu sou formado em Teologia, sou licenciado em Filosofia, sou analista freudiano, especialista em Medicina Chinesa. Eu realmente posso dizer a você, vale muito a pena fazer esse curso. Vale realmente, vai trazer um enriquecimento muito grande ao analista, ao terapeuta, ao psicólogo, ao profissional da área de saúde, todo o conhecimento que você receberá durante o curso. Então, um abraço a todos e até breve.